Boa noite. Vamos dar início à 10ª sessão ordinária com oração do Pai Nosso, e em seguida o vereador Antônio Fernando Gomes fará a leitura do Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 e 18. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos nele e exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava lá, de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Senhor presidente, solicitar 1 minuto de silêncio pelo passamento do nosso companheiro conterrâneo, né, segundinho, José Wilson. Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada dos vereadores. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Ausência justificada. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária, nesse dia 7 de abril de 2026. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 6ª sessão extraordinária,
realizado em 31 de março de 2026. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloco em discussão a ata da 6ª sessão extraordinária. Coloco em votação a ata da 6ª sessão extraordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos a ata conforme está escrita, que será assinado pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei 15/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, que institui a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dá outras providências. Parecer jurídico 24/2026, parecer contábil 29/2026, parecer das comissões 27/2026, favorável à tramitação do projeto. Requerimento 48/2026, de autoria dos vereadores José II Faria, Gilvan Antônio da Silva, Fábio Henrique Novaes Ferreira e João Marcos Macedo Silveira, requerendo que o referido projeto de lei seja deliberado em única discussão e votação na próxima sessão ordinária. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 48/2026, bem como o projeto de lei 15/2026, na pauta desta sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de lei 16/2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que altera dispositivos na Lei 1951 de 2010, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional e do plano de cargos e vencimentos da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Parecer jurídico 27/2026, parecer contábil 30/2026, parecer das comissões 28/2026, favorável à tramitação do projeto. Requerimento 49/2026, de autoria dos vereadores José II Faria, Gilvan Antônio da Silva, Fábio Henrique Novaes Ferreira e João Marcos Macedo Silveira, requerendo que o referido projeto de lei seja deliberado em única discussão e votação na próxima sessão ordinária. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 49/2026, bem como o projeto de lei número 16/2026, na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de lei número 14/2026, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, que institui a política municipal de arborização integral, pavimentação ecológica sustentável e adaptação às mudanças climáticas, Piuí Verde 2030, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer jurídico número 26/2026, parecer contábil número 28/2026, parecer das comissões 26/2026, favorável à tramitação do projeto. Requerimento número 47/2026, de autoria dos vereadores José II Faria, Gilvan Antônio da Silva, João Marcos Macedo Silveira e Fábio Henrique Novaes Ferreira, requerendo que o referido projeto de lei seja deliberado em única discussão e votação na próxima sessão ordinária. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 47/2026, bem como o projeto de lei 14/2026, na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de decreto legislativo número 1/2026, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a outorga da homenagem Brilhantes Mulheres e da outras providências. Parecer jurídico 28/2026,
Parecer contábil 31/2026. Parecer das comissões 29/2026. Favorável à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de decreto legislativo número 1/2026 na pauta dessa sessão para deliberação plenária em turno único. Requerimento 52/2026, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, requerendo que após deliberação plenária seja oficiado o diretor executivo do SAAI Piuí, senhor Eduardo de Assis, para que envie as seguintes informações acerca das obras realizadas na rua Nossa Senhora do Livramento e Getúlio Vargas, no município de Piuí. Primeiro, se foi realizada a devida fiscalização técnica após a conclusão das obras. Segundo, se foram identificadas falhas, vícios ou irregularidades na execução dos serviços. Terceiro, em caso positivo, quais as medidas adotadas ou previstas para a correção. Quarto, qual o prazo para a realização das correções necessárias, garantindo a adequada qualidade da obra executada. Projeto de Lei número 17/2026, de autoria do vereador José Wellington da Silva, que denomina a sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer número 24/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do SAAI de Piuí, número 3/2026, relativo ao mês de fevereiro de 2026, procedimento 12/2026. Requerimento número 50/2026, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, requerendo a prorrogação de prazo para análise do procedimento 11/2026, requerimento 38/2026, por mais 15 dias, com emissão do respectivo parecer, relatório sucinto, para leitura em plenário. Ofício número 95/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando as seguintes leis. Lei número 2853/2026, autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção na modalidade custeio para aquisição de materiais destinados a cirurgias de média complexidade pela Santa Casa de Misericórdia de Piuí e da outras providências. Lei complementar número 114/2026, dispõe sobre a reestruturação do quadro do pessoal do Magistério Público Municipal de Piuí e da outras providências. Lei complementar número 115/2026, altera a Lei complementar 52 de 2018, que institui o plano de carreiras, de cargos e vencimentos dos servidores municipais de Piuí e da outras providências. Portaria número 23 de 1º de abril de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de serviço público, de servidor público, no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Portaria número 24 de 1º de abril de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, que dispõe sobre nomeação de gestor e fiscal do contrato vinculado à dispensa número 08/2026 e da outras providências. Portaria número 25, de 6 de abril de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, que dispõe sobre a designação de avaliadores para a prova prática, processo seletivo, para o cargo de motorista, edital número 01/2026 e da outras providências. Resolução número 2, de 1º de abril de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio, processo 118.88.87, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas do Poder Executivo Municipal do exercício 2024 e da outras providências. Edital de convocação para a 10ª sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira
que faça chamar dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje eu gostaria de fazer aqui um agradecimento para a nossa assistência social, na pessoa da Cátia Regina Faria Costa, que é secretária municipal de assistência social, e o Maicon José da Costa, que é o diretor de departamento municipal de assistência social, juntamente com toda a equipe da assistência social, CRAS, CREAS e todos os colaboradores da assistência social. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, hoje trago aqui um reconhecimento muito importante para o nosso município de Piuí. Piuí foi contemplado com o selo FNAS, edição 2025, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Esse selo não é apenas um certificado simbólico, ele representa que o nosso município atingiu padrões nacionais de qualidade na gestão dos recursos da assistência social, especialmente no que diz respeito à transparência, organização, responsabilidade fiscal e correta aplicação dos recursos públicos. Estamos falando de recursos que chegam para atender a população mais vulnerável, famílias em situação de riscos, crianças, idosos, pessoas com deficiência. Esse reconhecimento comprova que esses recursos estão sendo bem planejados, bem executados, devidamente prestados contas conforme normativas federais. Esse é o resultado e o fruto de um trabalho técnico sério e conduzido pelo Departamento Municipal de Assistência Social, com envolvimento da equipe da gestão municipal e também do controle social, por meio do Conselho Municipal de Assistência Social. Mas é importante destacar, esse selo não significa que está tudo perfeito, mas demonstra que o município está sendo acompanhado de forma técnica e responsável. E mais importante, que há compromisso em corrigir, melhorar e evoluir continuamente. Portanto, esse momento é de reconhecimento, mas também de responsabilidade. Piuí mostra que está no caminho certo, consolidando uma política de assistência social mais organizada, mais transparente, mais comprometida com quem realmente precisa. Fica aqui o nosso reconhecimento a todos os profissionais envolvidos e o reforço do compromisso de continuar avançando. Muito obrigado. Senhor presidente, está aqui do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a Família e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social, diretora executiva do Fundo Nacional de Assistência Social. Certificamos que o município de Piuí, Minas Gerais, foi contemplado com o selo FNAS, edição 2025, em reconhecimento ao atendimento a todos os critérios estabelecidos no âmbito do financiamento da política pública de assistência social para conquista do selo FNAS. José Arimaté de Oliveira, diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social. André Quintão Silva, secretário nacional de Assistência Social. Então está aqui, senhor presidente, Piuí mais uma vez se destacando no cenário nacional, recebendo esse selo tão importante do FNAS. E agradecer a todos da assistência social, como eu disse, em nome da Cátia, em nome do Maico, de todos os funcionários, colaboradores que fazem presentes na conquista desse selo. Ao nosso prefeito também, doutor Paulo, que sempre apoia o trabalho e apoia todo o esforço da nossa equipe de assistência social. Gostaria de estar te entregando aqui, senhor presidente, passar para os demais, uma forma de agradecimento. Muito obrigado. Está ali na tela, o Fernando lembrou ali. Obrigado pela estar colocando. Então, isso é muito importante e mostra o trabalho que vem sendo feito com responsabilidade. Muito obrigado. Pois é, Gilvan, eu vou aproveitar a oportunidade aí e realmente cumprimentar todos os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social na pessoa da Cátia, do Maicon. Lembrando que tal reconhecimento evidencia o compromisso, a responsabilidade e a excelência do serviço prestado por essa secretaria, refletindo o empenho de seu serviço na correta gestão dos recursos e na efetivação das políticas públicas de assistência social em nosso município. Destaco também
que essa importante certificação demonstra não apenas a eficiência administrativa, volta lá, por favor, o selo, não apenas a eficiência administrativa, mas, sobretudo, o zelo com a população que mais necessita do amparo do poder público, sendo motivo de orgulho para toda a comunidade piuiense e principalmente para essa casa. Assim, estendo meus cumprimentos a todos os servidores envolvidos, cujo trabalho dedicado foi essencial para a obtenção dessa honraria. Lembrando que, praticamente, a Secretaria de Assistência Social não atende 100% da população, mas atende 30% praticamente da nossa população, que são pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, mais uma vez, em nome dessa casa, cumprimentar todos os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste e aos servidores dessa casa. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de, assim como o vereador Antônio Fernando, gostaria de deixar aqui os sentimentos, e acredito que compartilho desse mesmo sentimento de toda a Casa Legislativa, aos familiares e amigos ali do Zé Wilson, colaborador até então do SAAI de Piuí. Gostaria também, senhor presidente, de fazer menção, a Kátia e a sua equipe são de extrema competência, comprometimento, e a gente sabe o quanto eles têm se redobrado, têm se desdobrado para fazer um bom trabalho à frente da pasta do serviço social da nossa cidade. Ela sempre muito pronta, sempre prestativa, e eu acredito que, trabalhando em conjunto, eles vêm desenvolvendo importantes ações para o nosso município. Gostaria de cumprimentar a toda a equipe pelo recebimento desse selo, de um trabalho de uma edição do ano de 2025, e agora reconhecido a nível de governo federal, do Ministério da Assistência Social e também do FNAS, que é importantíssimo aí esse reconhecimento para um bom trabalho que vem sendo desenvolvido. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui, gostaria até que colocasse as imagens lá do Vila Grinim, por gentileza. Eu já reforcei essa questão com o diretor da pasta e agora estive falando recentemente, é o Mato, com o prefeito, e o nosso prefeito garantiu que será feito ali a poda da vegetação, o que se encontra que está muito alto, tanto na rua Beraldo Soares de Oliveira, Deusmiro Teodoro e essas ruas paralelas, a vegetação está muito alta. E tem alguns pontos dessa via, senhor presidente, que a vegetação está se encontrando, obstruindo inclusive a passagem de veículos. Acontece também que nós precisamos de uma atenção criteriosa do setor de obras aí, porque boa parte aí dos calçamentos de pedra já estão se soltando. A gente consegue visualizar aí que as pedras estão se soltando em partes da via, inclusive no final da Rua 2 e nessa descida aí, que liga, é o final da Rua Professora Leontina Ribeiro, e ela está interligada, essa descida aí, e está se soltando boa parte aí dos calçamentos de pedra que foi feito. Então, pedir tanto a atenção do setor de obras nesse aspecto, já foram aí recentemente, fizeram a refixação, mas é importante ter um olhar aí atento em relação à questão e à poda da vegetação. Gostaria de falar também, senhor presidente, que eu fui procurado por moradores ali do entorno do bairro Américo Arantes, e eu vou continuar falando isso aqui até que seja feito, Estou terminando a minha fala, mas a necessidade da instalação de um ponto de transporte coletivo ali nas imediações da Avenida Dario de Mello. A gente sabe que o que acontece é que o coletivo mais próximo ali, ele passa, se não me engano, ali um pouco mais atrás, na Rua Pouso Alegre, e o outro passa naquela mercearia, subindo, pouco acima, não se passa ali na Avenida Dario de Mello. Então, os moradores estão pedindo que possa ser fixado esse ponto do transporte coletivo ali na Avenida Dario de Mello. Eu já conversei isso com o Wallace, inclusive já falei também com o Dr. Paulo e continuarei reforçando nessa casa até que seja feito.
porque nós sabemos que a comunidade precisa desse ponto ali para atender com melhor comodidade e acessibilidade às pessoas que ali residem. Pode? O microfone para ele, Fernando. O microfone só, por favor. Ô João, só pegando um pouco da sua fala aí sobre a Dário de Melo, uma coisa também que todo mundo lá vem cobrando demais da conta lá é a questão dos quebra-molas, né? Então, lá tá tendo racha, né? E tá tendo muito desordem lá. Então, podia estar olhando isso aí também já para através do ponto de ônibus, tá fazendo também esses quebra-molas lá. Não, com certeza, São Roque. E essa contribuição sua é muito válida, porque nós já falamos algumas vezes nessa casa, né, senhor presidente, sobre a necessidade da instalação ali de uma sinalização de trânsito adequada. Foi-se combinado que depois que terminasse, só para concluir, senhor presidente, quando se terminasse a pavimentação da parte inferior da Avenida Dario de Melo, foi-se combinado que seria feita a sinalização de trânsito no referido local. Hoje a gente tem essa dificuldade. Todas as esquinas paralelas a Dario de Melo, elas não estão devidamente sinalizadas e nós não temos nenhum redutor ou faixa elevada na extensão da Dario de Melo. Então isso é caráter de urgência. Ofício fica até ruim a gente mandar mais, porque já foi mandado muitos nesse sentido. Peço ao secretário João Marcos que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereador Antônio Fernando Gomes. Senhor presidente, nobres colegas, José II de Faria, eu gostaria de colocar para os colegas aqui o seguinte. Há umas 2, 3 semanas atrás, a secretária de Saúde esteve aqui prestando contas com relação à questão da saúde, e eu questionei a respeito como é que está a saúde do servidor público. E, infelizmente, hoje nós vimos que a saúde do servidor público realmente não vai bem. Não vai bem. Nós vimos o que aconteceu hoje, talvez um fato relevante ou irrelevante, nós ainda não temos conhecimento, mas isso traduz que, infelizmente, a humanidade, principalmente o servidor público, está doente. E então, para a semana que vem não, amanhã mesmo eu vou estar protocolando uma proposta de projeto, vou encaminhar ao prefeito, uma proposta para saúde do servidor público, ou seja, instituir no âmbito da administração pública direta, autarquia do município, o Programa Municipal de Saúde do Servidor Público, destinado à promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde física e mental dos servidores públicos municipais. Então, assim, estou comunicando aos colegas, se alguém quiser assinar comigo esse projeto, essa proposta de projeto, e está aqui o nosso colega José II de Faria, já assim, cabisbaixo e abatido pela situação. Então também, senhor presidente, eu vou estar solicitando à Secretaria de Saúde e ao prefeito municipal que disponibilize um profissional da área de saúde mental, seja do CAPS ou da psicologia, à disposição de atender aos servidores do SAAI e também os familiares do senhor José Wilson. Essa casa, então, também eu gostaria até que seus colegas também pudessem assinar comigo essa solicitação, porque eu acredito que os colegas de trabalho não vão ter condições de voltar à normalidade tão cedo se não tiverem uma sustentação, um aparato que dê a eles condições
de entender essa situação. Estamos num mundo que nós não entendemos o que está acontecendo. E então eu vou solicitar ao prefeito, Dr. Paulo, e a secretária Rosângela Terra, que disponibilize, dentro da possibilidade, um servidor da área de psicologia ou do CAPS para poder atender os servidores do SAAI e as famílias do Sr. José Wilson. Bom, esse é um ponto que eu gostaria que essa casa realmente, junto comigo, debatesse, e até mesmo com os nossos servidores aqui da casa. Uma outra questão que eu tenho é uma cobrança aí ao prefeito municipal. Ano passado nós fizemos aí uma solicitação da reforma do Matadouro, e até então ficou na questão de que já estava num projeto. Então, só para saber em que pé anda esse projeto da reforma do Matadouro. Quero aqui cumprimentar e parabenizar ao Departamento de Obras e de Trânsito também, onde está sendo feito o recapeamento do asfalto. Está havendo um trabalho muito bacana, principalmente podemos solicitar também, João Marcos, que esse trabalho seja de contínuo, um trabalho de pintura nas vias, com um veículo especializado para isso, que o município procure ver se há viabilidade para atender toda a cidade. Está ficando um trabalho sensacional, e eu gostaria de hipotecar o meu apoio a você, e que esse trabalho se estendesse a todos os bairros da cidade, porque a demanda pela sinalização do nosso município é muito grande. Na oportunidade, João Marcos, você pediu, eu também pedi, a questão do asfalto da Silviano Damasceno. O prefeito me mandou de que estavam fazendo a reforma, até mesmo com recursos do próprio município. Eu só não tenho conhecimento se foi feito do lado de cima também. Você sabe se foi feito o recapeamento do lado de cima? Então, para solicitar que se termine de fazer toda a via também, tá? Então, senhores, é isso, e meus sentimentos aí, estamos realmente consternados, meus sentimentos à família, e que Deus abençoe tanto o autor quanto toda a família, porque nós temos que pedir muita oração para todos nós. Fernando, eu queria só pontuar, né, e cumprimentar você pela questão da sua fala. Acho de extrema importância, e nós estamos num mês propício para falar sobre segurança do trabalho. Nós estamos vivenciando o Abril Verde, que é justamente sobre a questão da segurança do trabalho, que envolve isso, dar condições para que esses profissionais e servidores possam exercer aí as suas atividades. Eu acho importante a gente trabalhar nesse sentido, e eu achei fantástica essa sua ideia do psicólogo, agora em caráter de imediato para as pessoas que passaram essa trágica situação, mas ao meu ver isso precisa ser expandido de modo coletivo, que venha alcançar todos os servidores da rede municipal. Nós vemos hoje, né, de certa forma, um esgotamento, né, em algumas determinadas áreas as pessoas são expostas, né, a situações, né, de maior pressão mental, né? A gente vê, a gente trabalha com isso. A área de saúde normalmente é uma área que a gente, né, lida ali com a doença, lida com situações do dia a dia, que a gente precisa ter um acompanhamento e um certo amparo. E isso faz toda a diferença na vida do servidor. Inclusive, a gente começar a dialogar com o município também sobre a questão do cumprimento da questão dos exames periódicos. Acho que seria importantíssimo também, visando acompanhar a saúde ocupacional desse trabalhador. É através desses exames de rastreio que a gente vai ver como está evoluindo a saúde desse trabalhador. Às vezes a gente vê uma pessoa sorrindo, mas ela não nos demonstra que ela está passando algum problema. E é diante desses acompanhamentos que a gente vai conseguir compreender as pessoas e fornecer algum tipo de ajuda. Eu sou parceiro, se você quiser contar comigo para assinar junto, e eu acredito, né, importantíssimo expandir essa ideia também para todos os servidores. Vereador João Lúcio de Matos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, companheiros aí de bancada, trabalho,
ao público que nos assiste nas redes sociais e também aos funcionários da casa, nosso presidente Zé Wellington. Agradecer a Deus por mais um dia, né, mais uma oportunidade, a gente está aqui presente. Parabenizar aí o vereador Fernando, essa colocação dele foi excelente. Apesar, Fernando, que nós sabemos que o funcionalismo público, infelizmente, ele não é valorizado, né? Não é de hoje, não, é há muitos anos. O pessoal não preocupa muito com questão de funcionário público, mas é importante a gente estar cobrando, né? Nós temos uma empresa que representa questão do trabalho, né, da prefeitura, mas geralmente não olha para o lado do funcionário. Agroseg, né? Agroseg. Infelizmente não olha pelo nosso lado. Infelizmente, eu posso falar por conta própria minha mesmo, porque no meu setor de saúde mesmo nunca teve um representante lá da empresa. Os nossos motoristas viajam todos os dias. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Barretos, geralmente. Nunca apareceu nenhum funcionário dessa empresa no departamento de transporte. Eu entrei eu trabalho somente com ambulância, a vida inteira, quem sabe, eu trabalho há mais de 20 anos com ambulância. E eu tenho uma ação na justiça contra a prefeitura, respeito de insalubridade, que eu tenho direito, todo motorista de ambulância tem direito. Mas é só aparecer no dia que a perita veio fazer perícia comigo lá no departamento de transporte. Aí sim apareceu um funcionário da empresa, mas não falou nada comigo, não conversou mais nada. Então eu acho que realmente tem que ter pessoas que têm compromisso com o funcionário, mas realmente faça alguma coisa. Porque nós já estamos mais cansados, vereador Fernando, de promessas, de falácias e no final das contas não faz nada. Eu concordo, o funcionário público começou a fazer uns exames alguns funcionários, fazia alguns exames lá, marcava 1, 2 funcionários, ia lá. Eu mesmo, tem 6 meses que eles falaram para mim que ia marcar um exame para fazer um exame lá na clínica, até hoje não me chamaram. Então realmente tem que fazer, correr atrás e realmente cobrar desse pessoal. Eu acho que a gente devia até mesmo sentar com eles, convidar eles para estar vindo aqui na Câmara de Vereadores, mostrar o trabalho que eles têm feito referente ao funcionalismo público. Isso é muito importante. E essa questão de desgaste mental, isso é natural. Cada funcionário na área de saúde é complicadíssimo. Porque nós temos, às vezes, um motorista que sai para São Paulo, depois chega no dia, vai para a Paz, depois sai para Ribeirão Preto, ele fica mais na estrada, rodando, vindo na estrada, do que com a sua própria família. Sou parceiro, Fernando, conta comigo, estamos juntos nessa aí, vamos olhar o lado do funcionário. Até mesmo a questão das diárias, né? Dar uma analisada na questão das diárias dos funcionários. A gente sabe que o custo de vida agora aumentou bastante. Às vezes uma ida lá em Passo com R$50, R$53, R$54. Se ele for ficar o dia todo, tomar um café da manhã, um almoço e um café da tarde, às vezes ainda acaba tendo que inteirar do bolso dele. Zé Wellington foi trabalhar no transporte contínuo, sabe como é que é a situação lá, né, Zé Wellington? E conta com a gente, Fernando. Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade, né, e agradecer aqui o deputado Antônio Carlos Arantes, que esteve na cidade ontem, né, não pude comparecer na reunião, porque infelizmente meu trabalho não dá muito tempo para mim participar. O vereador Gilvan e o vereador Segundo, né, ontem ele anunciou, né, um investimento aí no nosso município, questão de 3 quadras, né? E uma dessas quadras, Segundinho, o prefeito me falou comigo que vai ser construída no bairro Santa Clara, né? Então é uma indicação nossa do ano passado. Nós até já votamos o nome do Daniel para ela, então fiquei feliz porque é uma quadra, é uma das melhores quadras, são 3 faixas etárias, né? E essa lá do bairro é a maior quadra, uma quadra poliesportiva. Então vai atender muito bem ali aquele pessoal ali dos bairros ali do Santa Clara, Nova Esperança. Então eu creio que não quero agradecer o deputado através da bancada dele aqui, o Segundinho, Gilvan, e que Deus abençoe a vida dele, do prefeito, e sempre trabalhar pela nossa cidade, isso é muito importante. Senhor presidente, eu fiz um ofício também pedir para fazer uma indicação para o prefeito municipal e também um ofício para a deputada Grace Elias, deputada federal Grace Elias, solicitando para que ela e o prefeito, né, juntos, porque é importante que o prefeito também esteja nessa, a questão da solicitação, né, junto ao governo de Minas, da unidade do Colégio Tiradentes para o município de Piuí. A gente sabe que ele está aí fechando no estado 20 unidades, né? Ontem ele anunciou 2 aqui no sul de Minas,
Então, eu creio que está chegando muito próximo de nós aqui. A gente sabe que já teve até uma votação. Então, acho que é importante aproveitar esse período agora de eleições, onde que eles ficam mais sensíveis, né? O coração fica mais brando. E, através desse ofício para deputado e a indicação para o nosso prefeito, eles possam entrar aí em contato com o governador e solicitar, né, para nós a unidade do Colégio Tiradentes aqui para o município de Piuí. Eu acho que vai ser muito importante. Nós estamos precisando mesmo de disciplinar aí algumas crianças e ajudar a nossa cidade aí para fazer um trabalho bacana voltado para a educação. Senhor presidente, estive em Belo Horizonte semana passada, participando do curso, e nos intervalos a gente vai correndo atrás de algumas coisas, né? Tem alguns amigos lá, então o assessor do ex-governador, né, Matheus Simões, ex-governador, desculpa, é o Romeu Zema, amigo meu, e eu estava conversando com ele a respeito da nossa coleta aqui de lixo, né, que nós votamos aí a lei o ano passado, que, né, foi bacana e que deu uma repercussão muito boa aí, né? Todos nós fomos para a mídia, o pessoal gostou bastante. E eu tive lá também, senhor presidente, e queria que o Eduardo colocasse uma foto aí. Ele me falou, senhor presidente, da usina de reciclagem, né, de incineração de resíduos de lixo. Eu achei muito importante, senhor presidente, e até trouxe para o prefeito ontem, me reuni com o prefeito ontem, com o secretário de Meio Ambiente. Essa usina, senhor presidente, ela tem alguns estados, né, do Brasil, e Minas não tem ainda. E ele me falou que é uma inovação, é um projeto japonês, né, e que tem todas as possibilidades de estar vindo para o nosso município. Mas depende muito do prefeito, da Secretaria de Meio Ambiente. E eu conversei muito tempo com ele, senhor presidente, e essa usina, ela transforma 100 quilos de lixo em 3 quilos de cinza. Ela consegue incinerar por dia 20 toneladas de lixo. 20 toneladas de lixo. E ela não tem mau cheiro, ela não tem sujeira, é isso aí que vocês estão vendo na foto aí, ó. Não é um espaço muito grande que precisa, Fernando, não é um espaço exagerado. Ali os caminhões chegam ali de um lado, despejam o lixo, a associação dos catadores faz uma parceria com a prefeitura, já separa aquele lixo que é o reciclável, que pode ser que vai vender, e o restante vai ser incinerado. E o município vai ganhar muito com isso. Então, sentei com o prefeito ontem, passei esse projeto para ele, foi muito bem, né, recebido. Ele já está, mas o secretário de Meio Ambiente já está olhando. Até mesmo algumas usinas aqui perto, até para estar visitando, para ver o funcionamento, você está adequado, né? Eu não achei um investimento muito alto, porque, senhor presidente, se nós formos ficar transportando resíduos, né, para fora do nosso município em 3, 4, 5 anos, só de frete para aterrar o lixo vai ficar mais caro que essa usina. Então, assim que o prefeito me der uma posição, Fernando, para os vereadores, vou estar passando os vereadores. Se a gente conseguir aqui próximo de Minas, eu creio que São Paulo é mais próximo, e aqueles vereadores que quiserem lá conhecer essa usina, né, a gente vai estar tentando agendar uma ida nossa lá, para quem sabe, é um investimento, a gente fala que é um investimento, né, não é um gasto nem um custo. E outra coisa, senhor presidente, todo o resíduo que sobra dessa incineração, ela pode ser transformada em tijolos, em massa asfáltica, então ela fica todo no município, e sem contar dos créditos, né, também que recebe do meio ambiente, que o município pode estar usando também para estar ajudando o nosso município. Eu achei interessante, é uma inovação, Fernando, é uma inovação, e eu creio que com o nosso prefeito, é um prefeito visionário, é um prefeito que sempre pensa no futuro, eu creio que se ele se vê que vai ser viável para o nosso município, eu creio que é muito importante. Quero agradecer a todos vocês e Deus abençoe a todos. Senhor presidente, eu me inscrevi aqui para concluir. Gostaria de agradecer os colegas que me escutaram aqui durante um bom período falando acerca da PEC 19, que é a nossa PEC da enfermagem, né? Ela vai amanhã à votação na comissão, na CCJ em Brasília. O senador Otto Alencar é o presidente da CCJ e já está havendo diálogos ali com os senadores e deputados para que a nossa PEC possa passar e avançar ali para ser pautada em plenário, do nosso devido reconhecimento relacionado ao piso atribuído à carga horária, né? Estão discutindo algo em torno de 36 horas semanais, mas o nosso pedido inicial é para que seja sobre 30 horas semanais.
Eu creio que nós vamos ter êxito aí nessa votação. Eu sempre aqui nessa casa fui um defensor dos profissionais de saúde e também da enfermagem, porque eu estou inserido nela, buscando sempre melhorias para a classe da enfermagem, para todos esses profissionais que têm se dedicado no seu dia a dia, né, no atendimento aí da nossa população, e cada qual no seu município, fazendo a sua parte. Amanhã creio que teremos um dia muito abençoado e promissor para a nossa categoria, e nós sairemos dali com êxito em relação à questão da PEC 19. Gostaria de agradecer o Tiago, secretário de Cultura e Turismo. Eu passei ali na Praça Antônio da Fazendinha, senhor presidente, e o monumento da Bíblia ele estava bem ali, de certa forma, ofuscado, sujo, estava ali com a tinta meio arrancada, né? E eu pedi a ele que pudesse dar uma atenção ali no monumento, e a equipe dele esteve ali dando toda essa atenção, e o monumento agora está em caráter ali, né, novinho em folha, para contemplar a finalidade que ele foi estabelecido ali, que é fazer uma lembrança relacionada à fé. Senhor presidente, eu gostaria de falar também que no mês de abril, nós comemoramos no dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Eu gostaria de falar aqui também, através, né, junto com o meu amigo vereador Fábio Tulim, na legislatura passada nós fizemos nesta casa algumas ações importantes a respeito da inclusão no nosso município. A criação da CIPTEA, que é a carteirinha de identificação da pessoa com transtorno autismo, né, espectro autista, foi criada nessa legislatura anterior por esta casa, através de um projeto de lei, que agora é lei, assinado por mim, pelo vereador Fábio Tulim e por outros colegas que estavam aqui presentes na época. E agora, eu estava conversando com o colega vereador São Roque, né, e o São Roque vivencia, né, a situação atípica, e ele pode falar com melhor propriedade, né, sobre a questão, né, da pessoa, né, PCD, da pessoa com deficiência, de nós termos no nosso município um incentivo maior, né, São Roque, para que hajam modalidades no caráter esportivo, para que esse público possa ser contemplado, para que quando houver uma corrida, uma atividade esportiva no nosso município, haja a possibilidade, né, o direito resguardado, que as pessoas com deficiência possam estar participando, não é isso? Isso aí, João, é muito bem colocado. Como se diz, sente só quem está na pele, né? Infelizmente a gente vive num mundo de exclusão, não de inclusão, né? Não é só no autismo, não é só no cadeirante, né? Tem muitas outras coisas também que que não são vistas, né? Como diz, a gente é visto, mas não é lembrado, né? Então, todo tempo aí você tem que estar correndo atrás de um, atrás do outro, para poder estar fazendo as obras, melhoria numa rampa, melhoria em outra rampa. Tem lugar que tem rampa que você sobe, beleza. Tem lugar que você tem que ter um para te empurrar, porque senão não vai. E aí, por aí vai. Questão do idoso também, né? Tá trafegando aí dos passeios aí também. É isso. Senhor presidente, eu gostaria de exaltar aqui a pessoa do São Roque nessa casa, porque ele sente na pele hoje as dificuldades. E como um parlamentar, a gente vê a sensibilidade e a preocupação que ele tem em relação a essa causa. Inclusive, a gente havia conversado, iremos deliberar hoje um projeto que fala sobre a criação de um conselho municipal da pessoa com deficiência. E olha, São Roque, que a gente vem falando isso já há um longo tempo, atrás de muitos ofícios, cobranças, e agora nós deliberaremos isso com uma oportunidade de fazer história nessa casa. Estamos criando um conselho que vai dar representatividade e voz para assegurar o direito da pessoa com deficiência. Isso é fundamental no nosso município. Desde até então, há um tempo atrás, sempre defendi isso. Você também sempre manifestou favorável a isso com os demais colegas. E hoje nós temos a oportunidade, se Deus quiser, de dar um importante passo e de fazer história. Eu acredito que é fundamental. Obrigado pela sua contribuição. Valeu, João. Obrigado a você.
Gostaria, senhor presidente, de pedir também ao departamento competente que pudesse analisar sobre a questão, né, de um gari, um profissional de limpeza para o bairro Nova Esperança. As pessoas estão cobrando essa demanda ali. Inclusive, eu queria colocar uma foto. Eu vi que começou, Fabinho, essa última chuva agora, mas essa foto não é dessa última chuva. Mas a Américo Arantes, ela virou literalmente uma piscina. Isso aí é na chuva anterior que aconteceu no bairro Nova Esperança, e a rua Américo Arantes foi tomada pela água, né, de um lado ao outro aí, em torno aí da pracinha Antônio da Fazendinha. Né? Inclusive nós temos a igreja aí, a Igreja Voz do Espírito Santo em frente, e a água tomou o local. Gostaria de pedir aí uma atenção. Pode falar, Fábio. Fique à vontade, sua contribuição é sempre bem-vinda. João, boa noite, né? Na hora que tiraram a foto, vocês observaram se a cacimba, né, o tanque estava cheio? Ou não chegaram a olhar? Tem até umas fotos, Fabinho, da condição dos bueiros. Eu até vou passar agora, porque você havia me orientado um dia aqui sobre que eles acabam acumulando uma certa sujidade, né? É, porque devido se tiver sujos os bueiros, né, se tiver lá, aí a água não escoa. Provavelmente pode ter sido, porque a drenagem pluvial que foi feita lá, ela ficou muito boa, né? E nós não tivemos nenhum problema, a não ser que entupisse as bocas de lobo. Aí não vai escoar e vai inundar as ruas mesmo. Você teve, inclusive, dando uma ideia aqui, né? E eu quero até lembrar essa sua ideia da instalação de cestos nesses bueiros para captação desse resíduo sujeira, que isso. fica, né? Porque a gente vê que a sujidade... E hoje, eu não sei, não posso falar com propriedade, mas eu acredito que não tenha no município um cronograma de limpeza desses bueiros. Antigamente tinha o senhor Neilson, há um tempo atrás, que andava dentro desses bueiros, fazendo toda a limpeza dessa rede pluvial. Hoje, acredito que já não vem sendo feita com tamanha frequência. Obrigado pela palavra, Fernando. Mas gostaria de cobrar que seja feito. Inclusive, estava ilhada aí a situação da praça. Gostaria de falar aqui, né, e trazer uma informação. Nós fizemos um ofício aqui nessa casa, acho que você também assinou, Fabinho, sobre quando o carro do Corpo de Bombeiro havia batido, aquele carro da vistoria, que havia acontecido um acidente com ele, eu acho que na rodovia. Hoje, senhor presidente, a gente ficou muito feliz em saber que chegou um sedã. Ele, assim, não é novo, mas é um carro melhor para atendê-los na finalidade. Eles estavam sem o veículo que prestasse esse tipo de serviço administrativo e agora chegou esse veículo para dar suporte aí ao Corpo de Bombeiros de Piuí. Gostaria de falar aqui também, né, inclusive reforçar junto com os nossos colegas, e também pedir a colaboração do Estado, Fernando. Nós estamos com uma emenda lá no Estado do nosso deputado, né, Fabinho, no valor de R$900 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí. E eu creio que muito breve nós teremos aí o destravamento desse recurso, que vai ajudar muito aí a Santa Casa. Inclusive estive lá essa semana, porque está previsto o pagamento das emendas impositivas de nós vereadores que foram destinados no ano anterior. Eu destinei R$20 mil para a Santa Casa e eu pedi que esse recurso fosse utilizado para a compra de um eletroencéfalo e para uniformes dos profissionais que lá trabalham. E eu fui lá para, né, avisar que esse recurso está prestes, né, se tudo der certo, a ser pago e para que seja destinado para essa finalidade que ele foi encaminhado. Gostaria que colocasse uma foto aí da ACELP. Eu até mandei por último agora. Eu e o presidente desta casa, o vereador Zé Wellington, nós somos procurados pela Ana e pela Tainara, que são representantes hoje da ACELP, da Associação dos Estudantes aqui de Piuí. E eles nos relataram, Segundinho, uma coisa que você já havia previsto aqui nessa casa. Você havia falado que o conflito lá fora traria um certo transtorno e impacto na questão do combustível dentro da nossa cidade. Inclusive, elas nos relataram, né, presidente, que em Passos, se não me engano, o diesel já está na casa dos R$10. Né? Então, nós temos aí uma grande preocupação em relação a isso, porque o gasto desses
alunos aumentou significativamente. Um boleto que eles pagavam de R$400 passou a vir de R$650. E a gente sabe da dificuldade desses estudantes em honrar aí com as suas matrículas, com as suas mensalidades, né, no deslocamento. Tem gente que qualquer economia que ele tem ali é para o dinheiro do lanche. E a gente ficou preocupado com essa situação. Formiga também teve um salto significativo, né, senhor presidente? E a gente foi lá conversar com o doutor Davi, ver o que a prefeitura, através, né, do departamento competente, pode fazer em relação à reivindicação deles, né? Eles estão tendo aí sérios problemas relacionados à questão do aumento do diesel. E isso, segundo ela, como já tem impactado diretamente, já tem alguns estudantes que estão desligando, não continuando fazendo ali o curso, porque eles não estão conseguindo manter, né, a questão de honrar ali com o boleto mensal. Então eu gostaria até de compartilhar com os senhores, solicitar, né, eu creio, o apoio desta casa. Pode falar, Fernando, fica à vontade. Pode falar. Pode. Ô, João, até mesmo para que as pessoas também tenham conhecimento que como isso vai impactar realmente no nosso município. Já começou a impactar na questão da cobertura de asfalto, porque a empresa já não consegue mais honrar os compromissos. Impacta no orçamento do município, porque nós temos quantos veículos também com o uso que utilizam o diesel, a gasolina subindo. Então, é onde eu tenho dito, essa mudança tributária, tudo isso vai impactar no nosso município. Então, o gestor tem que ser realmente de muita sabedoria e de controle de gasto. Porque se não houver esse controle, amanhã não vai ter como atender as necessidades básicas dos nossos municípios. Quantas viagens que são feitas aí com os ônibus, tudo mais. Então, assim, era uma coisa que não estava prevista. E o orçamento é um orçamento baseado dentro da realidade, mas tudo pode acontecer no meio do caminho, e é o que está acontecendo. E realmente nós temos que ter um olhar para esses estudantes diferenciado para atender a demanda deles, assim como também na área de saúde e da infraestrutura do nosso município. É só. Obrigado, Fernando, pela contribuição. Gostaria, senhor presidente, de deixar só registrado aqui mais uma vez, eu acho que o meu colega vereador Segundinho já falou sobre isso também, mas eu gostaria apenas de reforçar. Eu acredito que o nosso município ele tem que pensar agora, né, o nosso prefeito, e eu creio na sensibilidade dele, sobre duas importantes obras que a gente vê que está carecendo, né, de um caráter mais importante e prioritário nesse momento. Nós vemos que hoje nós necessitamos de mais um centro de fisioterapia e nós necessitamos de mais uma unidade da farmácia básica, porque a nossa farmácia básica hoje ela está centralizada ali no Pindaíbas, né? Só que nós temos hoje bairros já muito distantes do local onde ela está situada. Precisávamos de mais uma unidade dessa farmacinha e mais uma unidade da fisioterapia. Inclusive, eu lembro de uma conversa, Fabinho, lá no gabinete, o prefeito estava estudando a possibilidade de mais um centro de fisioterapia, visando que nós temos hoje um contingente grande de pacientes que estão, de certa forma, aguardando algum tipo de tratamento específico ali, né? Hoje nós temos um centro que é fora do padrão, né? Bom demais, né? Nós temos ali a piscina, nós temos ali a questão da reabilitação, né, senhor presidente, motora. Nós queremos a ampliação desse serviço, levar outra unidade, de repente, lá para o alto, carinhosamente, como eu chamo os bairros lá de cima, para deixar mais próximo da nossa população. Quer falar, São? Então, a boa notícia é essa, né? O doutor Paulo já manifestou realmente a criação de um novo centro de fisioterapia e provavelmente, realmente, João, vai ser lá no alto das montanhas, né? Onde nós nos recolhemos para as nossas orações. Então, vai ser atendido, sim, essa reivindicação da construção de um novo centro de fisioterapia. E aí, João, para poder estar complementando aí, as fisioterapeutas, igual eu faço uma vez por semana pela prefeitura, elas se deslocam nos seus próprios carros, nos seus próprios veículos.
sem nenhuma ajuda de custo, né? Faz porque gosta, né? Hoje mesmo ela foi lá em casa, ainda perguntei, quanto que é repasse para vocês? Ela falou, não, só recebo o salário. Então, quer dizer, o resto elas fazem porque gostam mesmo. Acho que o prefeito também podia estar dando uma olhadinha nisso aí também, para poder estar ajudando ela nos custos. Obrigado. Isso é uma coisa a ser analisada, né, senhor presidente? E para terminar aqui, eu quero apenas dizer, eu recebi alguns vídeos ali do bairro Bela Vista, loteamento Alvorada. Eu tenho que tomar cuidado, porque de repente eu falo bairro Alvorada, e aí depois vai alguém lá comentar na página que eu não sei que ali é um loteamento. Mas falando sobre a situação ali em relação às vias. E eu quero aqui externar que o nosso prefeito ele tem se preocupado sim em relação àquele bairro, né? Referido ao bairro Bela Vista, loteamento Alvorada. E a gente sabe que já vem sendo feito um levantamento, inclusive a rua Rivaldávio Rosa vai passar agora por uma... Depois de tanto repetir o nome, Segundinho, eu acho que eu aprendi. Você me corrigiu algumas vezes, eu agora fiquei bem treinado em falar. Vai passar por uma manutenção importante agora por esse tempo. E eu creio que as outras ruas também terão um desfecho positivo. A gente sabe que o problema ali é de drenagem, é de acúmulo de água, né? A questão de mina que você está falando, né? Então, que a gente possa trabalhar com o executivo para que o problema ali seja solucionado. No mais é só, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento número 48, 2026, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Márcio Macedo Silveira e José Segundo Faria, os quais requerem a deliberação em única discussão e votação do projeto de lei número 15, 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que institui a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, e cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa e da outra providência. Coloque em discussão o requerimento número 48, 2026. Coloque a única votação o requerimento número 48, 2026. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 15, 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que institui a política municipal dos direitos da defesa dos direitos da pessoa com deficiência, cria o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e cria o Fundo Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Coloco em única discussão o projeto de lei número 15, 2026. Pela ordem, senhor presidente. Pode falar, Fernando. Fique à vontade. Não, eu só quero cumprimentar e dizer da importância da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque o Conselho ele consegue construir políticas públicas voltadas para atender a demanda. Lembrando que no nosso município nós já tivemos aqui um grupo chamado de Superação, que representava os portadores com deficiências. E lembrando também aqui que nós temos aqui um cadeirante na casa, é de extrema importância que pessoas como eles realmente façam parte desse conselho, não é? Que não se faça um conselho só para cumprir as formalidades, mas realmente para trabalhar em busca de políticas públicas que atendam a demanda. É só. Senhor presidente, eu gostaria só de agradecer o Executivo pela sensibilidade em relação a essa questão e, como meu colega vereador Fernando aqui mencionou, dizer da importância da criação desse Conselho Municipal para as pessoas com deficiência na nossa cidade. Nós sabemos agora a importância dessa representatividade e a busca por implementação de boas políticas públicas que podem vir a partir do diálogo e da construção de boas ideias desse Conselho.
Encaminhamos uma indicação nesse sentido, foi acatada, o projeto está na casa para ser apreciado pelos colegas e eu valorizo muito isso, porque isso é uma boa política pública. Isto aqui vai impactar, de certa forma, a vida de muitas pessoas, como a gente já teve agora recentemente o Conselho do Idoso, né, como nós temos outros conselhos atuantes na nossa cidade que fazem um importante papel. Gostaria de deixar registrado aqui também, tem pessoas assim que eu me inspiro e eu gostaria de cumprimentá-las e parabenizá-las, como a Débora do Espaço Iguales, a Dani, né, esposa do Didi Caetano, a sargento Anelise, né, da Polícia Militar. São pessoas que se desdobram e realmente, né, estão ali empenhadas em prol da causa. Eu acredito que nós temos muito, né, a somar, né, São Roque, isso, com a criação desse conselho, e eu acredito que o município está dando aí né, uma proposta bem assertiva que vai trazer muitos benefícios para as pessoas com deficiência, no sentido de garantia de direitos. Pela ordem, presidente. Isso aí, João, né, foi um grande feito, né, para a gente, e está incluindo isso aí na inclusão hoje social da cidade. Então, vamos agarrar firme isso aí agora, né? Vamos cobrar lá deles lá para poder estar colocando em prática, né? Para não ficar só no papel. Vamos colocar em prática para estar melhorando o dia a dia do cadeirante, de tudo, né? Tudo que é os benefícios, né, para todos. Beleza, obrigado. Coloque em única votação o projeto de lei número 15 de 2026. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do requerimento número 49 de 2026, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Marcos Macedo Silveira e José Segundo Faria, os quais requerem a deliberação em única discussão e votação do projeto de lei número 16 de 2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que altera dispositivos na lei número 1951/2010, que dispõe sobre a alteração de estrutura organizacional e do plano de cargos e vencimentos da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Coloco em única discussão o requerimento número 49/2026. Coloco em única votação o requerimento 49/2026. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 16 de 2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que altera o dispositivo da lei número 1951/2010, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional e do plano de cargos e vencimentos da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Coloque em única discussão o projeto de lei número 16 de 2026. Coloque em única votação o projeto de lei número 16 de 2026. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do requerimento número 47 de 2026, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Marcos Macedo Silveira e José Segundo Faria, os quais requerem a deliberação em única discussão e votação do projeto de lei número 14 de 2026, de autoria da vereadora Shirley Lane Gonçalves, que institui a política municipal de arborização integral, pavimentação ecológica sustentável e adaptação às mudanças climáticas, Piuí Verde 2030, no município de Piuí, da outras providências. Coloque a única discussão o requerimento número 47 de 2026. Coloque a única votação o requerimento número 47 de 2026.
Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 14/2026, de autoria do vereador Shirley Gonçalves, que institui a política municipal de arborização integral, pavimentação ecológica sustentável e adaptação às mudanças climáticas Piuí Verde 2030, no município de Piuí, da uso providências. Coloque em discussão o projeto de lei número 14/2026. Coloque em única votação o projeto. Eu gostaria aqui realmente de falar sobre esse projeto, da importância dele, muito embora já tenhamos outros projetos dessa natureza, né, que infelizmente ficaram só no papel. Então, nós estamos aqui este ano, provavelmente, devido ao efeito El Niño, nós vamos ter aí uma seca, um calor excessivo. Então, que realmente esse projeto, como outros aí tantos, venham realmente à tona e sejam aplicados e realmente se realizem dentro do projeto. É um ótimo projeto e estamos de acordo. Coloque a única votação o projeto de lei no 14/2026. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do projeto do decreto legislativo número 1/2026, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a outorga da homenagem a brilhantes mulheres e da outras providências. Coloque em única discussão o projeto de decreto legislativo número 1/2026. Coloque a única votação o projeto de decreto legislativo número 1/2026. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do requerimento número 52/2026, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, o qual requer, após deliberação plenária, que seja oficiado o diretor executivo de SAAI Piuí, senhor Eduardo de Assis, para que envie as seguintes informações acerca das obras realizadas nas ruas Nosso Armamento e Getúlio Vargas, no município de Piuí. Primeiro, se foi realizada a devida fiscalização técnica após a conclusão das obras. Segundo, se foram identificadas falhas, vícios ou irregularidades na execução do serviço. Terceiro, em caso positivo, quais as medidas adotadas ou previstas para correção. Quarto, qual o prazo para a realização das correções necessárias, garantida a adequada qualidade da obra executada. Coloque a única discussão o requerimento 52/2026. Coloco em única votação o requerimento 52/2026. Aprovado por 7 votos. Peço ao secretário que faça chamada dos inscritos para fazer o uso da palavra. Não há inscritos, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.